pessoal, continuando aqui com o estudo comentado dos evangelhos, nós já falamos a respeito disso, né? No último vídeo, a humanidade, eu gosto muito dessa imagem. E os evangelhos, né? Eu falei que é uma narrativa, da onde nós vamos aprender sobre o evangelho e a cruz, né? Que é o tema central do evangelho, o Cordeiro de Deus e Cristo, nosso pastor, né? Nós vamos ver isso, né? As epístolas, as cartas escritas também da Bíblia, né? Os próprios evangelhos tiveram um propósito de trazer a informação para nós, né? Para que pudéssemos conhecer as verdades ensinadas por Cristo e aplicá-las na nossa vida no dia a dia. Nós falamos um pouco a respeito dessa cronologia das cartas no último vídeo. E aí, vamos prosseguir então com Mateus, Marcos, Lucas e João, né? O estudo comentado dos evangelhos. Prosseguindo, uma coisa interessante que a gente nota nos evangelhos são as ordens de Jesus, né? Jesus, ele deu algumas ordens específicas aos discípulos, e cada evangelho, quando você lê, você entende que ele tinha um objetivo, né? Cada um dos narradores, dos escritores, né? Deus guiou, né? O Espírito Santo guiou para que revelasse o objetivo de cada em cada evangelho de Deus, né? De Cristo. Então, as ordens que a gente vê primeiro em Mateus é fazer discípulos, né? Jesus, ele ordenou, né, que fizéssemos discípulos. É muito importante ter isso em mente, né? Discípulo não é um adepto. Discípulo, conforme Jesus, é alguém que está sempre aprendendo, é um aprendiz. Quando a gente lê, principalmente o Evangelho, né, os Evangelhos, e a gente nota ali pelo período, Jesus levou ali pelo menos 3 anos diretamente trabalhando com os discípulos, mas a gente sabe que ainda depois de Cristo, né, depois da obra consumada dele no Calvário, eles continuaram aprendendo muita coisa ainda, né? Os apóstolos, eles não estavam formados. Uma coisa interessante sobre discípulos é que discípulo não forma. O que Jesus ensina a respeito de discípulo não é uma receita, não é a receitinha de um período de tempo você cumprir tais e tais regrinhas, você está feito discípulo. Discípulo é a vida toda. O discipulado que Jesus ensina, ele dura a vida toda. A gente está sempre crescendo na graça, está sempre aprendendo e não tem problema de errar, né? A gente vai errar, vai acertar. Isso é notório, né, nos ensinamentos de Jesus. Por exemplo, Pedro era um cara que estava sempre dando trabalho, vamos falar assim, né, entre aspas. Mas ele era um cara, um aprendiz, um cara que estava querendo saber das coisas, mesmo que ele tinha aquelas vaciladas. A gente notava que ele não era um mau caráter, né? Não era uma pessoa má, perversa, como Judas, por exemplo, que parecia ser um cara que não tinha defeito nenhum. Mas no fim a gente viu que o cara era um mau caráter, né? Um falso. E assim hoje nós temos muito desses também. Então fazer discípulos é uma prerrogativa do discípulo de Cristo, né? E claro que há discípulos mais experientes, discípulos que mais tempo de caminhada, mas são todos discípulos. Essa é a grande diferença da obra da graça no coração, né, do Evangelho, porque nós não temos ninguém controlando ninguém. Discípulos são aprendizes, são pessoas que estão sempre aprendendo um com o outro, né? E com Deus acima de tudo, né? Com Cristo. Não tem ninguém
num patamar superior de cima para baixo, não tem chefes, né? Essas coisas que a religião criou, né? O que a religião desenvolveu com o tempo não tem nada a ver com o que Jesus ensina. O que Jesus quer é que sejamos todos discípulos e tendo Ele somente como nosso Senhor e nosso Mestre. E Ele vai conduzir na nossa vida e a vida de todos, né? O que precisa haver é sempre o respeito e, e a paciência, porque cada um tem o seu tempo, seu limite também, né? Mas está sempre aprendendo, crescendo e a gente vai vivendo a vida e vai desenvolvendo conhecimento e crescimento na graça, sendo o sal da terra e luz do mundo. Então, fazer discípulos é uma parte da vida da gente, né? Não é uma regrinha de ir num certo local e fazer alguma coisa ali por um determinado tempo, não é isso. É continuar, né, trabalhando e servindo e aprendendo e sendo instrumentos do Evangelho. Tem umas coisas muito bacanas, né, nas epístolas, depois lá na frente a gente pode estudar isso, que é, por exemplo, a epístola aos Romanos. Quando Paulo escreve aos Romanos, ele escreve uma carta para as pessoas que estavam em Roma, que eram os discípulos de Jesus em Roma, né, a igreja de Jesus em Roma, e onde havia discípulos de Jesus, né, ele está falando com eles, mas é um local que ele nunca tinha ido antes, né, ele nem conhecia a maioria dos discípulos, conhecia alguns, né, mas ele nem lá tinha passado. Tanto que ele fala que tinha vontade de ir lá comunicar algum dom e também aprender com eles, né? Ele fala de reciprocidade, né? De comunicar alguma coisa e eles também comunicar com ele. Então a gente vê que Paulo era um discípulo também em formação. E é assim que a gente vai. Paulo fala em Efésios, lá no capítulo 4, que Cristo, ele está preparando todos para, através do ensino do Evangelho, do crescimento na graça, através do desenvolvimento espiritual, para que todos sejam exatamente como Jesus, né? Como Cristo mesmo. Até que todos cheguemos à mesma maturidade espiritual, né? Até que todos cheguemos ao mesmo nível. Então, às vezes, leva uma vida toda. E a obra do Evangelho é essa, fazer discípulos no dia a dia, na vida, etc. Também os Evangelhos narram outra ordem de Cristo, né? Nós vamos destacar 4, porque são 4 Evangelhos. As 4 ordens fundamentais é servir. Quando Jesus lavou os pés dos discípulos, é muito bacana isso. Ele estava dando um exemplo, né, de como deveria ser a vida de um discípulo, né? Ele disse que ele sendo mestre, ele fez aquilo, então eles também deveriam fazer uns com os outros, né? Claro que nem todo mundo vai aceitar a gente lavar o pé, mas não importa. Nossa missão não é as pessoas aceitarem ou não, é seguir a ordem de Jesus. Se um não aceitar, vai para outro e por aí vai. Servir, né? Ajudar, ser um instrumento da graça de Deus, porque a gente está fazendo tudo em nome de Jesus, não é no nosso próprio nome, mas é no nome de Jesus. Então ele mandou a gente servir indistintamente, não importa quem seja, mas em especial, claro, os nossos irmãos, né, discípulos também, claro, servindo uns aos outros ali, crescendo, mas Jesus ele fez o bem a todos indistintamente. Quando ele está falando de serviço, ele está se referindo a tudo, gente. Desde de um copo d'água até as coisas mais básicas, elementares da vida, de socorro, de ajuda, de ouvir, de fazer o bem, né, que for possível, criar formas de socorrer as pessoas nas suas necessidades, né? Orientá-las no Evangelho. Então, serviço
Como que a gente pode ter em mente o que seria isso? É só seguir o Evangelho de Marcos. Ele vai falar do servo do Senhor Jesus, o que ele fez. Estava fazendo bem. Jesus curou cegos, aleijados, tratou as pessoas, libertou os endemoniados, curou leprosos, né? E nem todos creram nele. Não é que porque ele fez essas coisas, todos os que ele curou creram. Não, mas ele serviu a todos indistintamente. Nós temos que ter isso em mente quando nós estamos seguindo Jesus. Temos que servir todos indistintamente. E aí no Evangelho já nos dá a base que é Cristo, né? Uma outra coisa que ele fala é o perdão, né? Perdoar. Temos que perdoar, que é o primeiro passo para a vida cristã, né? Na verdade, gente, o fazer discípulos, o servir, é impossível se a gente já não está com essa atitude no nosso coração, né? De perdoar. Se eu e você não tivermos uma consciência já no começo de perdão, não dá para dar mais nenhum passo na vida cristã. E o Evangelho de Lucas fala muito sobre isso, né? Sobre perdão. E é importante ter isso em mente. Todos os evangelhos narram a respeito do perdoar. Mas Jesus mandou a gente perdoar, né? É uma das ordens dele, né? Devemos perdoar, porque fomos perdoados por Cristo. Então já devemos ir com essa atitude. Se não tiver isso, lembre-se do exemplo de Jesus, né? Ele perdoou ali o ladrão na cruz, perdoou todos os que o maltratavam, disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Se nós não tivermos essa consciência e já seguir a vida cristã com esse chão do perdão, com essa consciência de perdão, não vamos fazer nada, não dá nenhum passo. Não conseguimos servir ninguém, não conseguimos fazer discípulos, ajudar ninguém. É impossível, gente. Não tem como. Então, perdão abre as portas para tudo, né? É o primeiro passo, é a primeira lição do discípulo, na verdade, né? E que continua aprendendo sempre a respeito disso, porque vão ser muitas coisas que vêm contra nós nesse mundo tão contrário ao Evangelho, que temos que estar perdoando, seja quem for. Não é brincadeira isso aqui, gente. É uma coisa tremenda mesmo, seríssima. Mas é o que ensina a graça e o Evangelho. Deus nos capacita para isso, como capacitou Cristo. E uma outra ordem de Jesus. Gente, eu estou resumindo porque, claro que Jesus deu muitas outras ordens, né? Mas essas são os pilares, né? São os pilares. Essas ordens aqui são os pilares do Evangelho de Jesus, né? Nas narrativas aí. E elas estão juntas, né? Elas são concomitantes, ao mesmo tempo, estão juntas. Isso faz parte da vida do discípulo, daquele que crê em Cristo, daquele que nasceu de novo, né? Tá tudo junto, faz parte de uma coisa só, que não tem nada a ver com a receitinha, não. É o que Jesus ensina no conteúdo do Evangelho, né? Então, amar. Temos que amar. Jesus, no Evangelho de João, ele foca nisso. Se vos amardes uns aos outros, todos saberão que sois meus discípulos. Ali na última ceia, né, de Jesus com os seus discípulos, é a ordem dele. Vocês têm que amar uns aos outros, né? Devemos amar uns aos outros. E na história da igreja é tão bacana quando eles eram no período da perseguição mundial contra os discípulos, era notório o amor que eles tinham uns pelos outros, né? Que os historiadores narram que um dos fatos mais interessantes é que enquanto eles estavam sendo entregues à morte, os pagãos gritavam: vede como eles se amam. O amor entre os cristãos era extraordinário naquele tempo, né? Então é importante que a gente tenha essa consciência. Sem amar, nós não podemos fazer bem algum para ninguém. Então, eu não posso ajudar ninguém se eu não amar, né?
porque é o amor que supera tudo, né? Supera o desprezo, a mentira, né? Supera as vaidades, o orgulho, a arrogância. Então, uma pessoa me faz o mal, seja ela quem for, se eu não amar aquela pessoa e eu tiver a oportunidade de fazer o bem para ela, eu não vou fazer, eu vou querer me vingar, seja quem for, né? Então o amor é uma ordem de Cristo e é uma decisão também, viu, gente? Amor é uma decisão, amor não é um sentimento, uma emoção, é uma decisão. As pessoas não vão entender como é que você pode fazer isso, fazer aquilo, né? Por alguém que te maltrata, né? Amor não tem explicação, né? Não tem resposta, a não ser o ato bom. A resposta é fazer o bem, né? A resposta é essa, né? Amor é milagre, né? Assim como o perdão, o serviço verdadeiro, né? Que é a vida do discípulo. Então, isso está junto. Nós temos que ter essa consciência, senão nós não teremos condições de viver uma vida conforme o Evangelho da Graça, né? Temos que seguir. Bom, próximo estudo nós vamos começar então com o Evangelho de Mateus. Nós demos aí uma breve introdução e vamos ver alguns conteúdos aqui, porque de fato, gente, não tem como conseguir ser exaustivo, né? Você lê os evangelhos, você relê, você estuda, você pesquisa, é tanta coisa que a gente não tem condições de acabar com o assunto. Falar, não, nós vamos fazer um conteúdo que é finish, né? Vai conseguir. Não, não tem jeito. É muita informação. Mas essas coisas já vão ser de suma importância para a gente poder aprender aquilo que é elementar, básico, né? Que muita gente hoje nem tem. Então, nosso próximo estudo, Mateus.